Boa noite. Vamos continuar a leitura da obra do Bert Hellinger, O Amor do Espírito. A página é a página 46 e vamos continuar a ler a partir da reciprocidade. A Flávia vai fazer a leitura para a gente hoje. Obrigada, Flávia. Pode começar. A reciprocidade pertence às ordens do amor entre o homem e a mulher, que entre eles se estabeleça uma troca em que ambos igualmente deem e tomem. Pois cada um tem o que falta ao outro, e a cada um falta o que o outro tem. Ambos precisam, portanto, no que se refere à troca, dar o que têm e tomar o que lhes falta. Em outras palavras, o homem se dá à mulher como homem e a toma como sua mulher. E a mulher se dá ao homem como mulher e o toma como seu homem. Esta ordem do amor é perturbada quando um deseja e o outro concede, porque o desejar parece ser algo pequeno e o conceder algo grande. Então, um dos parceiros se mostra como carente e como alguém que recebe, e o outro, embora talvez ame, mostra-se como alguém que ajuda e que dá. É como se aquele que recebe se tornasse uma criança e aquele que dá se tornasse um pai ou uma mãe. Então, quem recebe precisa agradecer, como se tivesse recebido sem dar, e quem dá se sente superior e livre, como se tivesse dado sem receber. Isso, porém, impede a compensação e coloca em risco a troca. Para o bom êxito, é preciso que ambos precisem e ambos concedam, com respeito e amor, o que o outro necessita. Seguir e servir. Contudo, pertence às ordens do amor entre o casal que a mulher siga o homem. Isso significa que ela o siga para sua família, sua cidade, seu círculo, sua língua e sua cultura, e concorde com que os filhos também sigam o pai. Não posso explicar essa ordem, mas sua realidade se comprova pelos seus efeitos. Basta comparar famílias onde a mulher segue o homem e os filhos seguem o pai, com famílias onde o homem segue a mulher e os filhos seguem a mãe. Entretanto, aqui também existem exceções. Por exemplo, se há destinos difíceis ou enfermidades graves na família do homem, é mais seguro e conveniente para ele e para os filhos que passem para a esfera da família e dos parentes da mãe, e vice-versa. Neste particular, existe uma compensação, pois também pertence às ordens do amor entre o homem e a mulher, como seu complemento, que o homem sirva ao feminino. A equivalência. As ordens do amor entre o homem e a mulher são diferentes das ordens do amor entre pais e filhos. Por isso, a relação do casal sofre abalo e fica perturbada quando o casal transfere irrefletidamente para ela as ordens do relacionamento entre pais e filhos. Se, por exemplo, numa relação de casal, um parceiro busca no outro um amor incondicional, como uma criança busca em seus pais, ele espera receber do outro a mesma segurança que os pais dão a seus filhos. Isso provoca uma crise na relação, fazendo com que aquele de quem se esperou demais se retraia ou se afaste. E com razão, pois ao se transferir para a relação de um casal uma ordem própria da infância, comete-se uma injustiça para com o parceiro. Quando, por exemplo, um dos parceiros diz ao outro: "Sem você não posso viver", ou "Se você for embora, eu me mato", o outro precisa se afastar,
pois tal exigência entre adultos no mesmo nível hierárquico é inadmissível e intolerável. Já uma criança pode dizer algo assim a seus pais, porque sem eles realmente não pode viver. Inversamente, se o homem ou a mulher se comporta como se fosse autorizado a educar o parceiro e tivesse a necessidade de fazê-lo, arroga-se, em relação a alguém que lhe é equiparado, direitos semelhantes ao dos pais em relação aos filhos. Neste caso, frequentemente, o parceiro se esquiva à pressão e busca alívio e compensação fora do relacionamento. Portanto, faz parte das ordens do amor na relação entre homem e mulher que ambos se reconheçam como iguais. Qualquer tentativa de colocar-se diante do parceiro numa atitude de superioridade própria dos pais ou de dependência, característica da criança, restringe o fluxo do amor entre o casal e coloca em perigo a relação. Isso também se aplica ao equilíbrio entre o dar e tomar. Na relação de pais e filhos, são os pais que dão e são os filhos que tomam. Toda tentativa dos filhos de aplainar o desnível existente entre eles e seus pais é frustrada. Por essa razão, os filhos permanecem sempre em dívida com os seus pais, e quanto menos conseguem pagá-la, tanto mais intimamente permanecem vinculados a eles. Porém, como querem afirmar-se e desenvolver-se através de suas próprias ações, o sentimento de dívida que os vincula aos pais os motiva também a sair de casa. Se um dos parceiros der ao outro, como um pai ou uma mãe dá a uma criança, por exemplo, custeando-lhe uma formação superior durante o casamento, aquele que recebeu tanto já não pode equiparar-se ao doador. Embora permaneça obrigado a agradecer-lhe, geralmente o deixará quando se formar. Só poderá equiparar-se novamente ao parceiro e permanecer com ele quando o compensar plenamente, tanto pelas despesas quanto pelo esforço. O equilíbrio. Quer parar um pouquinho, Flávia? Pode. Pode? Beber um pouco de água. Então, para a gente ver se tem algum comentário também, alguma dúvida. Essa parte aqui, eu tenho uma dúvida, nessa página aqui 47, que fala da equivalência, né? O último parágrafo, que fala assim, se um dos parceiros der ao outro como pai ou uma mãe. Por exemplo, custeando-lhe uma formação superior durante o casamento, né? E aí, o outro acaba dando de menos. Para que haja essa compensação, essa compensação tem que ser exatamente assim, igual, na mesma moeda, por exemplo, o custo financeiro de uma formação, né? Uma pós-graduação ou uma faculdade. E aí o outro tem que compensar exatamente da mesma maneira, com dinheiro também, ou não, ou ele pode, ou é possível essa compensação de uma outra forma. Eu sinto que sim, Flávia. Eu sinto que nessas relações entre horizontais, aliás, qualquer relação, ela não dá para medir essa troca como uma régua, sabe? E nem essa equivalência perfeita. Aí eu te dei um bombom, você tem que me dar um bombom igualzinho de volta, sabe? Não é assim. Então, na relação de casal, eu penso da mesma forma. Eu acho que essa equivalência, assim, metricamente, milimetricamente, eu acho que é até difícil isso na vida. Até porque o valor daquilo que foi recebido subjetivamente, né, falando, vai obrigatoriamente ser diferente para cada pessoa.
a importância, o Sim, peso, né? Então, digamos, de repente, a mulher paga para o homem um curso universitário e esse homem, na família dele, por exemplo, nunca ninguém fez um curso universitário. Ele é o primeiro daquela família. Então, aquilo para ele vai ter um peso muito maior, né? Assim, então, eu penso que não. Eu penso que essa equivalência as pessoas vão ter que procurar, né? Assim, estabelecer o que que é importante, o que que não é. Alguém quer comentar sobre isso, complementar? Porque isso é uma questão delicada mesmo, né? Eu entendo que uma relação de casal ela é composta por diversos setores, assim, diversas frentes. E aí, se uma frente está sendo ajudada, nada impede que numa outra frente seja compensada essa ajuda. Porque no final, tudo vai para o mesmo bolo, que é o casal. O negócio é todo mundo se comprometer da forma que é possível, da forma que consegue. Eu entendo que seja dessa forma, porque se fosse assim, essa questão equivalente financeiramente, é bem complexo, né? Por que que o outro também ia querer o dinheiro de volta porque investiu? Se aquela pessoa que está estudando se dedicou para a família, se dedicou para os filhos, mesmo estudando, se dedicou para o crescimento da família em si, então ela também compensou da forma que ela podia fazendo. A gente vê isso na advocacia de família, né? Quando um casal se separa, quando vai fazer ali uma questão de avaliação de separação de bens, ou vai regulamentar alguma pensão tanto para companheiro e para os filhos, isso tudo é pesado. Quanto que cada um doou para aquela instituição familiar, né? Não necessariamente com filhos, pode ser só o marido e a mulher, só os dois, né? As duas partes da relação. Pois é. E acho que essa equivalência, sim, é realmente bastante subjetiva. É uma relação entre humanos, né? A gente não tem como quantificar. Eu acho que eu entendo dessa forma, assim, a questão é mais qualitativa do que quantitativa, né? Eu acho que a gente pode até fazer uma analogia sobre as linguagens do amor, né? Sobre cada um recebe e dá amor. Então, se tem um casal onde uma linguagem do outro é diferente, ela pode ser compensada. Não necessariamente vai ser igual, né? Mas aí é uma coisa muito única do casal. Aí faz parte do aprendizado do casal de como eles funcionam. Eles É, entenderem o que é importante e o que funciona para eles. é. Eu acho que aqui o que chama atenção mesmo é o desnível quando um casal, né, um dos parceiros se comporta como se fosse uma criança que vai ficar só recebendo, né? Então, acho que essa aqui é a maior questão, a gente observar, e o outro na relação só dando, como se fosse pai ou mãe, né, do parceiro. Acho que essa que é a questão, né, Pavinha? sim, é que eu tinha ficado só na dúvida por conta dessa última frase dele, né? Ele colocou aqui tanto pelas despesas quanto pelo esforço. Mas eu compartilho da mesma opinião que vocês, porque senão ia ficar realmente muito difícil, né? De você É, assim, compensar exatamente, perde até o significado, né? uhum, Daquela doação, né? Assim, é, do presente, né? Do que você doou, né? Assim. exatamente, Acho que ele está exatamente. falando também, tá, tá, tá aberto no microfone. Eu acho que ele está falando dessa descompensação quando, assim, dá a sensação de dívida, quando esse papel, né, do que deu, do que do recebeu ficou grande demais, né, que é uma certa sensação de dívida em relação aos pais é impossível de se desfazer, mas, assim, no casal, então um realmente bancou. Você imagina, eu fiquei pensando assim, não sei se vocês tiveram alguém que ajudou muito, sabe, sabe, na vida de vocês por um tempo e tal, essa sensação é real, sabe? Então eu imagino que num casal que era para ser igual ao lugar, né, que não é um lugar de professor, aluno, de terapeuta, cliente e tal, até terapeuta e cliente tem compensação, né? Uhum. Mas
deve ser muito pesado, assim, sei lá, a pessoa que ficou estudando uma faculdade de medicina 8 anos e a esposa ficou trabalhando, sabe? A sensação de dívida deve ficar grande, deve descompensar. Ainda mais nas questões sociais que a gente tem, do lugar do homem e tal, lugar da mulher e tal. Então, eu acho que a gente tem que ver os casos assim de relacionamentos que se mantêm por um tempo e ver como é que essa compensação foi feita, porque às vezes quando chega no fórum, já na divisão de bens, aquele casal já se desfez, né? Então, por que que não deu certo? De repente, eles não são a regra para a gente pensar isso. Pois é, e é nesse momento que a gente vê muitas vezes uma pessoa querendo cobrar na forma patrimonial, com uma compensação de bens, né, Ali? Justamente uma dívida que vamos dizer assim, meio que impagável. Porque como calcular esse exemplo que a Manu deu? 8 anos, né? 5 anos de medicina, mais não sei quanto de residência, mais não sei quanto... Enfim, isso não dá para medir, não dá para computar efetivamente, né? Colocar na ponta do lápis, assim, ponta do papel. Mas é isso, no fundo, é a gente perceber essa descompensação de uma tal forma que a dívida vai aumentando, porque isso vai afastando o casal. A verdade é essa, né? O efeito disso no relacionamento é que é importante a gente observar. O casal vai se afastando, vai percebendo. Inclusive, o desinteresse sexual começa a surgir, porque começa a vir com a questão assim, vou transar com meu filho, com minha filha, né? Porque começa a se comportar como pai ou mãe do outro, ou da outra, né? Então, e é isso que a gente vê como um dos efeitos na divisão patrimonial. É o casal querer cobrar, né, em termos de divisão de bens, porque está se sentindo muito na dívida, né? Saiu perdendo daquela relação e aí quer, de alguma forma, se compensar. Então, isso são brigas eternas, porque isso não tem nem como ser calculado. Mas é isso, né? Mas aí eu volto a dizer, a relação do casal ela não é só patrimonial, né? Pois é. Ela não é só patrimonial, ela está ali num lugar, quando você se junta com uma pessoa, quando você fortalece um vínculo, o dinheiro faz parte, mas às vezes um pode trabalhar e o outro dá um suporte emocional, aí compensa. Sim, isso aí mas é isso que é importante saber como é que a pessoa está se sentindo. avaliado. E Exatamente. aí, como o casal funciona, como um enxerga o outro. Uhum. Porque é um desenvolvimento espiritual enorme o relacionamento de casal, né? Então, realmente tem isso. Então, não tem regra, né? Não tem como ter regra. Acho que vai de casal para casal, a gente perceber como que está funcionando, né? O que o Bert Hellinger ele coloca aqui muitas vezes, assim, o que ele já observou com muita frequência, né? Então, esse desnível, quando um se sente realmente vai ficando nessa posição de pai ou de mãe do outro, e o outro vai ficando na posição de filho ou de filha, isso vai criando esse desnível, essa descompensação, e isso vai, o relacionamento do casal vai fracassar nesse sentido, né? Acho que é mais por aí. Vamos mais um pouquinho? Eu acho engraçado que esse exemplo típico da universidade, né, de pagar uma graduação, eu estou vivendo um caso idêntico na minha família, muito próximo a mim. Eu estou até aqui agora avaliando para frente como que eu posso ter um olhar de fora desse casal, né? E se eu olhar alguma coisa que possa desequilibrar, tentar dar uma orientada. Mas o que eu vejo é que a pessoa que vai receber isso, ela também se doa muito para a família, ela também dá da forma que ela consegue. Então, é isso, é uma compensação ali que está entre família, de como funciona aquela família. Há casos e casos, né? Tem casais assim, eu já vi muito, casal que tem uma dinâmica assim, muito materialista. Eu conheci um casal, eles tinham uma planilha de Excel, quando eles depois fizeram o divórcio, eles trabalhavam com uma planilha de Excel e eles colocavam, assim, eles computavam o que eles compravam durante o dia.
podia ser uma bobagem, podia ser assim, um saco de amendoim, sabe? Eles computavam aquilo, até com uma maneira de fazer um planejamento, né, mensal de gastos, de ganhos, e despesas e tal. Era interessante, mas o que que isso denotava? Que eles levavam muito a ferro e fogo essa questão do que se ganha ou do que se gasta, né? E era interessante que uma das reclamações da mulher era que o homem comia demasiadamente. E, de fato, ele tinha um distúrbio alimentar e curiosamente, isso não afetava assim, a saúde dele, nem o peso, nem nada, mas ele tinha uma necessidade física de comer muito. Então, ela falava assim, depois que eu casei com ele, eu gastava 4 vezes mais no supermercado, né? Só que quem comia era ele. Então, pleiteando a diferença. O que? Na dinâmica desse casal, a questão material financeira era muito importante. Eles levavam isso muito a ferro e fogo. Então, talvez essa questão aí da equivalência, né, de um está pagando para o outro e o outro vai contribuir com o casamento ou para a relação de casal de uma outra forma, como a Lê está falando. E isso, nessa relação, por exemplo, acho que não ia funcionar, porque eles levavam muito a ferro e fogo a questão do dinheiro mesmo, da matéria, né? Inclusive, a divisão dos filhos, de convivência com os filhos, foi exatamente igual, porque ninguém queria pagar pensão para ninguém, e os filhos tinham que ficar 50% do tempo exatamente com um e 50% com o outro, para não ter necessidade de dividir. E quando tinha que cortar cabelo, e quando tinha que pegar táxi para levar numa festa, olha, era uma confusão. E tudo anotado, mas eles já estavam acostumados com isso, né? Então, assim, só para dizer que acho que depende muito do casal também. E esse casal, não, né, essa questão de contribuir de outra forma e tal, não ia funcionar, não. Eles vão ter esse aprendizado na vida de outra forma, né? Porque é Exatamente. impossível, gente. A vida não é só material, né? Exatamente. Então, quando um deles passou momentaneamente assim, um período de desemprego, precisou o outro suportar mais as contas de casa, foi um suplício, né? Isso foi um... E aí pesou muito, aí jogava na cara, então isso tudo foi minando a relação. É muito complicado. Então, eu acho que não tem como a gente colocar aqui, né, assim, como uma regra, né? Isso vai depender muito de cada casal, mas o que a gente tem que ter em mente é isso, assim, qual o desnível, o que vai afastando o casal dessa relação, quando um está ficando numa posição de muito devedor, o outro de muito credor, e isso aqui é importante, porque aí a relação vai realmente, isso aí é, é fácil de observar, isso vai minando a relação mesmo do casal, até desinteresse, né, no homem e na mulher, isso começa a afetar, assim, o tripé da sexualidade, então é importante mesmo, né? Vamos mais um pouquinho, lemos mais um pouquinho? O equilíbrio. No nível do sexo, o homem e a mulher, embora sejam diferentes, equiparam-se em sua capacidade de dar e tomar reciprocamente. Eles se dão bem e progridem na troca amorosa quando o dar e o tomar entre eles também se compensam e completam em outros domínios. Isso vale tanto para as coisas boas quanto para as más. Quando um dos parceiros recebe do outro algo de bom, a necessidade de compensar não lhe dá descanso até que lhe retribua com algo de bom. Porém, como o ama, faz-lhe por precaução um bem. Porém, como o ama, faz-lhe por precaução um bem algo maior do que a compensação exige. Então o outro fica sob pressão, e, como ama o parceiro, também lhe faz por precaução um bem algo maior do que a compensação requer. Assim, aumenta a troca no bem, desde que em seu decurso sempre se volte ao equilíbrio e se inaugure uma nova rodada de trocas. Quando não se alcança um equilíbrio, a troca cessa, pois se um parceiro se limita a receber, o outro logo perde a vontade de lhe dar. E se um deles quer apenas dar, o outro em breve não vai mais querer receber. Da mesma forma, a troca cessa quando um dá mais do que o outro,
um dá mais do que o outro pode ou quer receber, ou quando um deseja mais do que o outro pode ou quer dar. A medida de quem dá deve ajustar-se à medida de quem recebe e vice-versa. Toda troca deve, em princípio, ajustar-se a uma medida que a limita. Para que uma relação de casal seja bem-sucedida, é preciso que haja também uma compensação no mal. Quando um parceiro faz algo que fere ou magoa o outro, a vítima tem que fazer ao autor algo que lhe traga uma dor semelhante ou exigir dele algo igualmente difícil. Quando a vítima é tão boa que não consegue ser má, não acontece a troca e a relação fica ameaçada. Por exemplo, se um dos parceiros tem um caso e o outro insiste em se manter inocente, o culpado não consegue mais equiparar-se. Se, porém, o outro lhe paga na mesma moeda, a relação pode ser retomada. Entretanto, se a vítima ama o ofensor, não deve fazer-lhe uma afronta do mesmo tamanho, pois assim ficaria um quite. A vítima, ciente de sua própria inocência, deve ser cuidadosa em não exagerar na vingança, senão dá ao ofensor o direito de zangar-se por sua vez. Precisa fazer-lhe uma afronta um pouco menor. Com isso, tanto a justiça quanto o amor serão satisfeitos e a troca no bem poderá ser retomada e continuada. Mas se a vítima e o ofensor forem se suplantando em suas afrontas, agindo no mal como se fosse um bem, a troca no mal irá sempre crescendo. Uma troca assim também liga o casal, mas para a própria desgraça. De resto, conhece-se a qualidade de uma relação de casal, verificando se a troca se efetua principalmente no bem ou no mal, e quanto se investe em cada um desses lados. Com isso, dei uma indicação sobre a forma de recuperar e tornar feliz uma relação de casal, transformando uma troca no mal numa troca no bem e incrementando essa troca com amor. Flavinha, só um pouquinho que eu me lembrei aqui. Vocês já assistiram ao filme Elis, que está na Netflix, sobre Elis Regina? Não assistiram ainda, Não. não? Ah, gente, tem uma parte, tem uma cena. Porque eu vou falar assim, porque tem uma. Que não, é um spoilerzinho, mas assim, porque é um fato conhecido da vida dela já, né? O primeiro marido dela, ele era muito mulherengo. Então, quando uma vez ela volta de viagem, ela foi viajar a trabalho, ela volta de viagem e ela vê vestígios de que tinha tido outra mulher em casa, né? E aí ela fica, a Elise era a pimentinha, né? Aí ela fica possessa e vai brigar com ele, e ele tinha uma coleção, eu acho que era do Frank Sinatra, eu não me lembro, aqueles LPs maravilhosos da época, né? Aí ela pega assim e fala, seu desgraçado, ela vai para a varanda e fala assim, você já viu o disco voador? Aí pega a coleção dele e começa a jogar os discos. Ele, para, sua maluca, minha coleção. Falei, gente, esse é o exemplo perfeito, né, da troca no mal aí. Eu gravei essa cena, falei, vou comentar com as meninas depois lá no grupo. Que é isso, é perfeito. Assistam a Elis, esse filme é ótimo, inclusive para falar sobre consciência familiar, para perceber ali um monte de coisa também sobre a Elis, né? Então, era esse parênteses que eu Uma queria. troca no mal, Cláudia. Hã? Por que você falou troca no mal? É uma expressão que eu usei assim, porque é essa troca negativa que ele fala, né? A troca positiva e a troca negativa. Aí eu falei no mal, assim, porque me referindo Não, a mas essa aí essa negativa. troca é negativa, mas no intuito de compensar o que ela sofreu. Sim, com certeza. Ela foi traída, e aí ela pegou lá e começou a jogar fora a coleção de discos dele, que ele adorava, né? Aí eu vou te falar que nesse lugar a inteligência emocional ela é um pouco inimiga, né? Porque a inteligência emocional às vezes dá uma travada da gente ter umas descompensadas assim, né? Pelo menos falando aqui sobre mim, né?
E aí eu tenho refletido muito também sobre esse lugar da... Acho que até de polaridade da inteligência emocional, o quanto que ela pode ser muito benéfica, mas também ela também traz alguns desafios, né? De não expressar tanta emoção assim, até num caso desse, né? Que a gente acaba vendo uma reação dessa, assim, essa mulher é louca descompensada, né? Mas por trás a gente entende o que aconteceu e o que pode gerar na relação, né? Que é a compensação ali de uma situação por outra. E aí eu fico refletindo sobre essa descompensação assim, emocional do ser humano, cara, tem muitas vezes que é necessário. É verdade, mas olha só, Lê, eu fico pensando sobre isso também, no sentido da gente fazer as coisas com consciência ou sem consciência, né? Então, assim, o desenvolvimento da inteligência emocional, inclusive na hora da gente conversar, dialogar, a gente respira, pausa, muitas vezes dá um passo para trás, procura entender o que está acontecendo com a gente, procura entender o que está acontecendo com o outro, e vai nesse movimento, né, nem sempre a gente está disposto a isso, né? E muitas vezes a gente não quer mesmo passar por esse processo, o outro também não está disponível para passar por isso. E uma outra situação é quando você tem consciência dessas compensações que a gente vem estudando há muito tempo, dessas trocas, e você olha para a relação, alguém te fez, né, nessa relação, o outro te fez algum mal, e aí é aí que entra a inteligência emocional, você parar, olhar, respirar e falar, e o que eu quero com essa relação? Eu quero continuar? Se eu quero continuar, a indicação, pelo que a gente está aprendendo aqui nessa visão sistêmica, é justamente você proporcionar algo para ele também, né? Não tão ruim quanto, mas de alguma forma compensar. E isso você está fazendo com inteligência emocional, né? Controlar, sem ter que descompensar, sem ter que gritar, sem ter que se Está descabelar, fazendo com consciência, né? com Está fazendo consciência. com consciência. É Exatamente. porque eu acredito que, assim, é esse lugar de ser muito conciliadora e ser muito conciliador e colaborativo faz com que a gente tente não entrar no conflito, mas existem conflitos que eles têm que ser enfrentados, né? Total. Porque se a gente não enfrenta isso, a gente agrava dentro, aí o conflito passa a ser mais interno. E isso, às vezes, muitas vezes, inclusive, acaba compensando até numa doença, numa coisa que a gente fica somatizando aquilo. Então, quem Até em acha que casa, evitando... né? E olha, e eu falo isso de cadeira, tá? Porque eu fui assim durante muito tempo na minha vida, achando que evitando conflito e tal, né? Assim, a minha estratégia era de retirada. Libriana, Libriana. Não, e exemplos de casa, né? Família, assim também. Então, eu achava que era melhor. Aí, mas só que, né? Só que a hashtag só que não. Então, e é curioso, né? Quando a gente vai ampliando a consciência mesmo, porque até para você desenvolver aquela relação, se é alguém que você gosta, se é alguém que você ama, se é uma relação que você quer investir, é até bom que gere esse conflito mesmo, para o crescimento da própria relação. E ao contrário do que a gente imagina, é um ato de amor você poder expor para o outro o que está acontecendo, para que ele também possa se desenvolver, né? Então, tem muitas questões. Mas aí que tá, né? Uma coisa é fazer de uma forma destemperada, que aí pode causar até outros tipos de conflito, né? E outra coisa é fazer com consciência. É claro que não dá para a gente prever qual vai ser a reação do outro, né? Mas a gente vai se responsabilizando por nós, até onde dá, onde a gente é capaz. E muitas vezes a gente também não está disposto a isso. Emoção é emoção, né? Bateu, pá! Nem sempre a gente consegue segurar a onda, né? Mas é isso, gente. Assistam esse filme, Elisa, é muito bom. Ai, já anotei aqui, tá na minha lista aqui para eu assistir. Vamos lá, mais um pouquinho. O entendimento. Eu queria só perguntar, fazer uma pergunta. Vocês já viram essa questão da compensação na prática? Por exemplo, traição, sabe? Como é que o casal se arranjou para equilibrar depois, assim? Porque eu já vi um casal que realmente se equilibrou quando os dois tiveram experiências fora do casamento. Fora do casamento não, era antes do casamento.
depois até casaram e ficaram bem, entendeu? Como é que é isso? Como é que na prática para você? Olha, eu já fiz umas 2 ou 3 constelações nesse sentido, e é muito difícil a parte do que pega assim, para a mulher. Os 3 casos foram em relação à mulher, então quem estava traindo era o homem. E assim, era uma cobrança mais social, Manu, que eu percebia, pelo menos, né? No sentido assim, o que que vão dizer? Eu não posso, eu soube disso, então eu tenho que tomar alguma atitude. Eu não posso perdoar, entre aspas, né? Que é a fala das pessoas. Eu não posso ceder, eu não posso voltar. Se eu voltar, o que que vão pensar de mim? Era muito difícil, assim, passar por esses julgamentos sociais, né? Mas uma vez que isso foi explicado, isso foi compreendido e tal, isso ajudou muito nesse processo da pessoa aceitar, porque queria continuar de alguma forma a relação, ainda não estava pronta para terminar, né? E eu me lembro que um dos casos que eu contei, eu vivo contando esse caso, foi o de uma senhora que ela não me disse o que ela ia fazer, mas eu me lembro exatamente da carinha dela, quando ela falou assim, então, ela perguntou assim, então eu tenho que trair ele também, Cláudia? Eu falei, não, não, exatamente isso que a gente está falando, a senhora não precisa trair ele também, mas pode fazer alguma coisa, né, para sair desse pedestal aí, se achando a certíssima, né? E aí ela entendeu a questão, e aí ela ficou pensando assim um tempo, aí depois ela fez uma carinha, sabe aquela carinha assim de já sei o que eu vou fazer? Ela não quis me contar, eu também respeitei, não perguntei, mas a carinha dela foi, olha, aquela carinha assim de já sei o que eu vou aprontar com ele, né? Então aí me lembro desse caso, e eu acho que foi jogar o disco para ensinar. E esse caso do filme, né, assim, da Elis, que foi maravilhoso, embora eles nem tenham ficado juntos, né, depois acabou, mas, enfim, ela descontou de alguma forma, ela aprontou, ela era danada, né. E vocês já tiveram alguma experiência, assim, também, com traição e tal? Traição é difícil, né? Traição mexe muito com a autoestima também. Não, é uma coisa muito difícil. É. Mesmo que se continue na relação, não se esquece. É muito difícil. É muito difícil. É difícil. Já Mas passei tem por uma casos experiência dessa. bem-sucedidos também. Eu conheço um outro caso, um casal também, eles inclusive casaram de novo, fizeram uma cerimônia de casamento, os filhinhos participando para levar as alianças de novo, tudo. Eles resolveram simbolicamente recomeçar e até festa de casamento fizeram novamente. Isso foi bem interessante. Depois de uma traição, eles ficaram um tempo separados, aí resolveram voltar. E aí voltaram fazendo isso tudo, e aí, assim, a inteligência deles foi uma coisa até que Bert já falou por aqui em algum lugar. Quando isso acontece na vida de um casal, é melhor que eles realmente selem isso e nunca mais se fale sobre isso. Se ficar abrindo esse baú toda hora... E esse casal conseguiu. Eles foram adiante, assim, durante muitos anos ainda, terminaram de novo quando a mulher faleceu. Então, assim, foi interessante de perceber como intuitivamente eles nem conheciam constelação nem nada. Veio conhecer depois, que já tinha acontecido isso. Eu acredito que, assim, a pessoa que cometeu o ato, num primeiro momento, dela se responsabilizar, né? Dela ter consciência do que aconteceu e entender o que motivou ela. E aí se vulnerabilizar para o parceiro e jogar isso para o casal e tentar ver o que consegue resolver sobre isso. E é exatamente o que você falou, se a partir do momento que decidiu seguir, resolvemos esse machucado, botou ali um band-aid, cicatrizou, não olha mais para isso, não voltar mais.
Mas só consegue fazer isso se tiver essa consciência e essa conversa, entender assim, o que levou a pessoa a trair. Eu acho que a pessoa que traiu também se responsabilizar do ato dela, porque também acontece isso, a pessoa, fiz porque você não me dava carinho, fiz porque você não tinha mais relação comigo, fiz porque você não me dava atenção. E aí, realmente, eu acho que não tem como seguir, né? E por mais que tenha sido a origem disso, ela precisa saber. O ato foi dela, ela agiu, né? Eu acho que pode ser um caminho. O que a gente vê aqui na visão sistêmica das constelações é que a gente aprofunda isso, né, para um nível mais inconsciente. Então, o que eu já li bastante nos livros do Bert, ele fala assim, que normalmente, frequentemente, como ele gosta de falar, né, frequentemente, nos casos de traição, existe uma triangulação, obviamente, né, tem o amante ou a amante, e ele fala que, por uma questão social, frequentemente é o homem que se compromete a trair, mas isso é uma combinação inconsciente do casal. Então, que muitas vezes a mulher ela não está disponível para a relação, mas ela também não consegue sair da relação. Então, inconscientemente, aquele casal combina, por assim dizer, que alguém vai aprontar, e aí normalmente é o homem, até por uma questão social, principalmente aqui nos países latinos, né? E aí essa seria assim a desculpa para o casal se afastar, né? A desculpa necessária. Então, que muitas vezes a mulher, e isso é bom assim, para que a gente trabalha com conflitos judiciais, né, divórcio e tal, isso é muito bom às vezes para a mulher apaziguar um pouco, porque ela fica se sentindo muito vítima, muito no pedestal, e aí ela fica querendo compensações financeiras, muitas vezes, né, que não vai dar certo aquilo, né, enfim. E ela perceber também o quanto que ela também queria aquele divórcio, aquele desenlace, né? E poder admitir isso e tal. Então, é todo um processo, assim, aprofundando aí as questões dinâmicas inconscientes. E muitas vezes, a amante ou o amante que aparece na relação do casal está a serviço dessa relação. Então, eu já fiz constelações também nesse sentido, é muito bonito de ver que a gente, às vezes, crucifica, né, nos nossos julgamentos precipitados, assim, o amante ou a amante, e muitas vezes essa pessoa está a serviço da relação do casal, porque às vezes ela vem, faz o que tem que fazer, tem a função dela ali, e o casal continua, a relação continua, né, porque faz despertar algo, faz despertar a consciência de que está terminando, e aí o casal se mexe e acaba recasando, vamos dizer assim. Então, tem muita coisa envolvida. A gente sabe que não dá para ficar conjecturando, tem muitas dinâmicas possíveis nessa questão da traição, do amante, né? O negócio é olhar, né? Se quiser, tem que olhar para isso com verdade, né? Exatamente, de parte a parte, né? Então, tanto o homem quanto a mulher, quem traiu, quem foi traído, tem que estar disposto, senão, né, terminar mesmo, senão o intento do término vai dar certo, né? Deixa eu tirar uma dúvida. Na verdade, expor assim uma situação. Por exemplo, um casal que o homem traiu, né, a parceira, e aí a parceira não fez nada, digamos, para compensar, né, a traição, o que aconteceu. Mas eles se separaram um tempo e depois retomaram, né? E aí a mulher, ela colocou, tipo, seguiu em frente, né? Colocou um peso sobre o assunto, não voltou mais no assunto. Mas o cara que tinha traído a parceira, ele ficava a cada briga voltando no assunto. Ele que tinha traído ficava retomando o assunto a toda briga. Então era, por exemplo, assim, você está fazendo isso, você está falando isso, porque na verdade eu te traí, e agora ele ficava todo o tempo voltando, né? E acaba que, assim, esse casal já não está mais junto, mas
ele fica atualmente ainda, volta e meia dizendo que ele desconfia dela, que ela traía ele, e sendo que ela não traía ele, entendeu? Mas ele fica falando isso, né? Uhum. Então, fiquei pensando assim, será que pelo fato de não ter havido uma compensação, e esse homem acabou se sentindo com muito peso, e aí ele ficava voltando no assunto, sei lá por quê, mas fiquei pensando nisso, assim, se para o homem acabou ficando pesado, ele ficou nessa culpa eterna. É possível. Eu também percebi como culpa. E ele acabou ficando com raiva dela, né? Isso, exatamente, É. com raiva dela, como se fosse assim, você devia ter feito algo contra mim, Uhum. e não fez. E Pois aí, é. Dá um tapa na cara. Mas aí o tapa na cara eu até sei que houve, quando foi descoberta a traição, né, porque ela foi testemunhada, né, Uhum. o tapa na cara rolou, mas talvez não tenha sido o suficiente, né, não sei, sei lá. Pois é, a gente sabe que tem que abrir, não dá para a gente, né? Teria que fazer a constelação para ver exatamente o que aconteceu aqui, mas supondo no nosso grupo de estudo, pode ter sido isso sim. É aquilo que eu sempre lembro da música do Chico Buarque, né? O Injuriado. Se eu só te fizesse o bem, talvez fosse um vício a mais. Você me teria desprezo por fim. Né? Então, Verdade, adorei essa música. A gente às vezes faz um bem para a pessoa e a pessoa acaba ficando com raiva, porque não consegue admitir aquilo que está recebendo, né? Então, é isso, ela acabou ficando num pedestal de muito certa, muito possivelmente, e ele acabou ficando com raiva, né? É um bom Esse exemplo é exemplo. bom, hein? Muito bom. Mas, gente, olha, casal, traição e tal, é muita coisa. É muita coisa, porque é muita dinâmica que pode envolver até, frequentemente envolve mesmo, as famílias de origem. Então, tem o filhinho da mamãe, a filhinha do papai, tem a ver aí também, né? Porque o filhinho da mamãe acaba virando um Dom Juan, então tem muitas mulheres, né? É a busca eterna pela própria mãe. Nenhuma mulher vai ser capaz de substituir a mãe, imagina, quem é capaz de substituir a mãe, né? Filhinho da mamãe. Então, Tem tem muita muito ego dinâmica. envolvido, né? Tem muito ego envolvido na questão da traição, né? Muito. Também as questões transgeracionais, né? Tem pessoas que repetem padrão, tem aquelas famílias, né, que o homem tinham muitas famílias, aí depende também do contexto social. Nas cidades do interior é muito comum a gente ver pessoas que têm mais de uma família. Lembra do Keké, o caixeiro viajante? Tinha uma família em Sim, cada cidade que ia. Isso sim, fica registrado no campo familiar, né? sim. Da minha família mesmo, o meu tio, ele tinha história assim, o pai dele tinha várias famílias no interior do Pará. Então, assim, tem muita coisa envolvida, e muitas dinâmicas possíveis, né? A gente não pode achar que é uma coisa só. E também essa Isso. questão cultural muito forte nossa, da monogamia, da imposição, né? Tudo se influencia, isso é muito complexo, né? Então, vamos sempre lembrar que para a gente, claro, a gente está num grupo de estudo, a gente está trocando aqui, mas a gente, para ter certeza, só fazendo a constelação do caso mesmo para ver qual é a dinâmica, né? O que mais? Eu já vi um caso que parecia ser tirado de um livro do Bert Hellinger, assim, aliás, de um livro daquele das constelações individuais, que é do Jacob. É Jacob o nome dele? Jacob Schneider. Schneider. É o Schneider? Acho que Enfim, pode ser. eu acho que ele tem um caso parecido, eu estou viajando, mas assim, você falando essa história de interior, até com um parente um pouquinho mais distante meu, que ele teve 2 filhos, né? Ele teve, aí sim, depois de décadas, descobriram agora que ele teve uma filha
na mesma idade do segundo filho e eles têm o mesmo nome, só a versão feminina de um do outro. Meu Deus! Então, é muito impressionante, sabe? Parece bem, assim, esses casos de livro, sabe? Os E outras inconscientes. consequências, acabei de lembrar de um outro caso também que eu conheço, parecido, Manu. O homem casado, né, com uma mulher, aí teve o primeiro filho, isso. Aí na segunda filha, que nasceu desse casal, de repente aparece, quando ela estava adolescente, aparece uma outra menina, filha dele, com quase a mesma idade. Também fizeram festa de 15 anos juntas, as meninas. E aí não, então veio mais uma menina, filha de uma outra mulher. E aí, achando que era só isso, não. Depois de uns anos aparece um outro menino, também filho de uma outra, de uma já terceira mulher. Então, assim, isso o que estava gerando nesse sistema familiar? Muita raiva dessa mulher, né, que acabou meio que assumindo a criação dos 2 filhos fora do casamento dela, né? Então, 4 filhos no total desse homem e 2 filhos dela, ela assumiu mais 2. E aí essa raiva, né? Era uma pessoa muito dependente financeiramente, aqueles casamentos mais antigos, né? O homem trabalhava, a mulher mais dependente, então ela foi ficando submetida àquela situação. E lembra que o Bert Hellinger dá o exemplo da raiva que é herdada pelos filhos, né? Que por não poder, inclusive, transportar essa raiva, expressar essa raiva, aliás, em direção ao pai, né? Que é a raiva que a mãe não conseguiu fazer em direção ao pai, a filha também não quer fazer em direção ao pai, ela acaba fazendo em direção ao próprio marido dela, ao próprio parceiro dela. É aquela dupla transferência que ele fala, né? Então, ainda tem isso, consequências de sentimentos herdados, sentimentos sistêmicos. Então, é muita coisa que pode acontecer, né? É um caso sério mesmo. Então, relacionamento de casal, ou a gente amadurece, ou a gente amadurece. Muito, muito difícil. É muito difícil. É um desafio e tanto. Meninas, acabou que a gente ficou aqui, ó, no papo, já está no nosso horário, né? Que bom, trocamos bastante. Então, para a gente não... Paramos já onde, Flavinha? No emaranhamento? Não, entendimento. O entendimento, Entendimento, tá. O entendimento, na página 48. Maravilha. Então, se alguém quiser comentar mais alguma coisa... Essa é a ordem mais difícil do casal. De praticar, né? De praticar. Então, meninas, muito obrigada pela participação. Deixa eu encerrar aqui a gravação, que aí a gente despede.